Bom dia, professor. Bom dia. Nós vamos dar continuidade à continuidade. Como? Nós vamos dar continuidade à continuidade. Continuidade é continuidade, exatamente. Vamos continuar com a continuidade. Começando com a seguinte proposição. Sejam FG funções e P é o número real. Se F é contínuo em P, e G é contínua em F de P, então G composta com F é contínua em P. Tá? Posição. Esse resultado ele é muito útil pelo seguinte, ó, porque ele possibilita o que nós chamamos de mudança de variável no limite. Sendo P ponto de acumulação do domínio da F, a continuidade de F em P equivale a você ter isso. Limite de F de x com x tendendo a P igual a F de P. Tá? Essa é a continuidade. Tá? Isso é traduzida em limite quando P é ponto de acumulação do domínio da F. E a continuidade de G em F de P, sendo F de P ponto de acumulação do domínio da G, a continuidade quer dizer isso, né? Limite de quem? De G de U, com U tendendo a F de P, que é a continuidade de G em F de P. Isso sendo igual a quê? A G de F de P. Tá certo? Então, pessoal, o que esta proposição está dizendo é que essas duas coisas implicam no seguinte, que a proposição diz que G composta com F é contínua em P, ou seja, o limite de G composta com F aplicada em X. Mas G composta com F aplicada em X é G de F de X. Então, isso aqui é G de F de P. Mas G de F de P, quem é? É o limite de G de U com U tendendo a F de P. Significa que eu posso, chegando aqui, fazer a mudança de variável no limite, ó, que é uma coisa comum, tá? U sendo F de X, o limite de G de F de X com X tendendo a P é igual ao limite de G de U com U tendendo a F de P. Para você ver a importância desta proposição e de outra que segue a ela, eu vou colocar a seguinte situação para você. Ó. Suponha que o limite de F de X com x tendendo a P seja igual a L. E que o limite de G de U com U tendendo a L, preste bem atenção, com U tendendo a L seja igual a M, onde L e M sejam números reais. Isso vai garantir o quê? Isso vai garantir que o limite de G de F de X com x tendendo a P seja igual a Q. Vamos pensar aqui. Fazer um diagramazinho aqui, ó. Tá aqui a reta R, tá aqui o X, tá aqui o P, e eu vou pegar o X tendendo a P. Bem,
Esse primeiro limite diz o seguinte: com x tendendo a P, f de x tende a quem? A L. Bem, então está aqui o f de x, com x tendendo a P, o valor f de x tende a L. Certo? Agora, esse limite aqui, ele me diz o seguinte: com U tendendo a L, G de U tende a quem? Com U tendendo a L, G de U tende a quem? G de U tende a M. Ora, se G de U tende a M, com x tendendo a P, como f de x tende a L, quando eu pego G de f de x, isso tende a quê? A M também. Então, o limite de G de f de x com x tendendo a P também é M. Certo? Certo? Errado. Não necessariamente, melhor dizendo, não necessariamente isso é verdade. Observe este exemplo. Ó. Seja, de azul, seja, diabo de seja. Você aqui não tem mais menino não, né? Vamos lá. Pegue a seguinte função. F de x igual a... Pegue 2, se x é diferente de 1, tá certo? E pegue aqui menos 1, se x é igual a 1. Quem é limite de f de x com x tendendo a 1? Quem é? Isso é o limite com x tendendo a 1. Quem é f de x? 2. E quanto é o limite de 2 com x tendendo a 1? 2. Certo? Agora pega a seguinte função. G de U igual a... Tá? G de U igual a... Vamos pegar o 2 mais 1, tá certo? Se U é diferente de 2, tá bom? E como sendo 2 ou 3, pegar qualquer número aqui, pegar 0, 0, se U é igual a 2. Eu pergunto, quem é limite de G de U com U tendendo a 2? Quem é? É o limite com U tendendo a 2 de U ao quadrado mais 1, que é quanto? 5. Então, observe. Com x tendendo a 1, f de x tende a 2. Com U tendendo a 2, G de U tende a 5. Então, quem é limite de G de f de x com x tendendo a 1? Tem que ser quanto? 5, né? Agora observe. Isso é o que é o limite com x tendendo a 1 de G de... Com x tendendo a 1, quem é f de x? F de x é quanto? Menos 1. Com x tendendo a 1, quem é f de x? É menos 1? Não.
f de x é 2. F de x é 2. Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e uma delas tem limite nesse ponto, a outra também tem limite, os limites são iguais. Ó, a função f de x, tá certo? Ela, para todo x diferente de 1, ela é quanto? 2. Então eu tenho que calcular isso aqui. Mas quem é isso aqui? Isso aqui é o limite com x tendendo a 1 de g de 2. Quem é g de 2? É 0. E quem é esse limite? E não 5. Então, há algum problema com esse meu desenho, com esse meu diagrama, que eu induzi, esse diagrama induz ao erro. Induz, melhor dizendo, induz a algo que não necessariamente é verdade. Sabe qual é o problema? É isso aqui, pessoal. Ó. O limite de f de x sendo L diz que com x tendendo a P, f de x tem limite L, mas não necessariamente f de x tende a L, porque a palavra tender, ela é reservada, ela tem um significado. O que significa x tender a P? Significa que x é tomado, fica cada vez mais próximo de P, mas jamais é igual a P. E eu não sei se com x tendendo a P, f de x tende a L, porque para f de x tender a L, f de x tem que se aproximar de L, mas jamais ser igual a L. E isso não é verdade, sempre. Não necessariamente é verdade. Por exemplo, quem é o limite de uma constante? E a constante tende para a constante? Não, a constante é a constante. Tá certo? Então, o problema é aqui, ó. É aqui. Tá certo? Eu escrevi algo que não necessariamente é verdade. Com x tendendo a P, não necessariamente f de x tende a L. E eu falei, não foi? Induzir ao erro. Porque as pessoas são induzidas a pensar assim. Se esse limite é L, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. Com o limite de f de x, com x tendendo a P sendo L, isso não implica que o valor f de x tende a L. Se f de x tender a L, aí tudo bem. Limite de g de f de x com x tendendo a P vai ser M. Se eu tenho isso aqui e, além disso, o f de x tende a L, juntando com isso, isso é verdade. O limite de g de f de x com x tendendo a P tende a M. Só que eu não sei se eu tenho isso. Como exemplo tá aqui, ó. O exemplo daqui, ó. Limite de f de x com x tendendo a 1 é 2. Mas f de x não tende a 2. F de x é quanto? É 2. Esse é o problema, tá? Com a intuição. A intuição falha, né? Você é levado a pensar que você tem a tendência aqui e aqui também. Não. A tendência é aqui. Aqui eu não sei. Certo? Tá bom? Então, essa mudança, com certeza, ela funciona quando eu tenho continuidade. Quando eu tenho continuidade, eu sei esse limite. Muito embora eu possa não tender, tá certo? Tá certo aqui? Isso aqui pode não tender, mas se é contínua, funciona. Se é contínua, funciona, tá? Eu não darei a demonstração, na aula anterior eu dei a demonstração disso, tá certo? Eu prefiro evidenciar outras coisas. A demonstração está nas notas. E tem uma outra proposição, além dessa, tá? Que garante essa igualdade, que a mudança de variável, que é a seguinte, ó. É que o caso é que eu não necessariamente tenha continuidade, mas eu tenho a tendência da f, que é a seguinte, proposição é essa, ó. Proposição.
Tá? Aqui. Sejam. É um pouco diferente do que está aqui em cima, tá? É diferente, vamos dizer assim. Sejam FG funções, LM números reais, LM números reais e P o número real. Se o limite de f de x com x tendendo a p é m, tá? O limite de g de u, desculpa, se o limite de f de x com x tendendo a p é L, para ficar na mesma situação lá, limite de f de x com x tendendo a p é L. O limite de g de u com u tendendo a L é M. E o valor f de x é diferente do seu limite em P. É diferente do seu limite em P. Qualquer que seja x numa vizinhança aberta e estrita de P, então o limite de g de f de x, o limite de g de f de x com x tendendo a p também é. Mas com essa condição adicional, qual é? É que, sendo o limite de f em PL, f de x seja diferente de L, qualquer que seja x numa vizinhança aberta e estrita de P. Isso fará com que, com o x tendendo a P, f de x tenda a L. Certo? Essa hipótese adicional vai te resultar isso. E aí você vai ter isso aqui. Demonstração está nas notas, essas duas proposições. Ou seja, essa proposição aqui te permite também fazer a mudança de variável no limite. Porque o que esta proposição está dizendo, que essa igualdade aqui diz, é que o limite de g de f de x com x tendendo a p, você chama u de f de x, com x tendendo a p, u tende a L, e isso é o limite com quem? Com u tendendo a L de g de u. Pois o valor f de x tende a L com x tendendo a P. Quer dizer, se eu... Essa condição aqui e essa me dizem isso, que f de x tem limite L, mas não somente tem limite L, tende a L. Portanto, eu posso fazer a mudança de variável. E essa mudança de variável, ela ocorre em situações assim, ó. Olha as situações que ocorrerão. Por exemplo, limite de g de x menos p com x tendendo a p. Se eu chamo isso aqui de u, com x tendendo a p, u tende a quem? A zero. Tem limite zero, mas, além disso, tende a zero. Porque com x tendendo a p, x menos p é zero em algum momento? Não. Então, tende a zero. E, portanto,